Boa noite, o RBA Notícias começa agora. Confira os destaques de hoje. O Bazar Beneficente neste final de semana vai arrecadar recursos para o Hospital de Salete. Rio do Sul ainda não recebeu repasse do governo federal para o programa Bolsa Família. Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul adquire veículo para atividades de ensino no Alto Vale. Celebração de Corpus Christi movimenta Agrolândia. O município é reconhecido pelo trabalho realizado no feriado. No esporte, técnico Emerson Maria demitido do Joinville após começo ruim no Brasileirão. No atletismo, jovens do Alto Vale se preparam para um desafio no fim de semana. E na capital do Alto Vale, muitas famílias aproveitam a tarde de sol com atrações no Parque Harry Robles. E a gente começa esta edição com as notícias do esporte. Nesta quinta-feira de feriado, quem está comigo é Guilherme Reginato. Boa noite, Guilherme. Quais são as notícias aí do mundo esportivo hoje? Boa noite, Catherine. Aproveitando aí, a Adriele está curtindo aí um feriado, né? Uma folga né? merecida, exatamente. Então eu trago as informações aí para o telespectador. E eu começo falando de Brasileirão. Olha, começou ontem a quinta rodada da Série A e os 4 times aqui do estado entraram em campo. Confira aí na tela para você os resultados. O Avaí, que vinha de 2 vitórias seguidas, foi surpreendido pelo Atlético Mineiro em plena ressacada. Derrota de goleada por 4-1. No clássico entre 2 times aqui do estado, melhor para a Chapecoense, que venceu o Joinville por 2-0 diante da torcida. E o Figueirense visitou o Atlético Paranaense e perdeu pelo placar mínimo. Com os resultados, a tabela de classificação está assim. A Chape é o melhor catarinense na tabela, está em quinto a 1 ponto do G4. O Avaí, com 7 pontos, é o 10º. Na parte de baixo da tabela, o Figueirense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 4 pontos. Já o Joinville segue sem vencer e amarga a lanterna com apenas 1 ponto conquistado. Pois é, você viu aí o Joinville, 5 jogos, nenhuma vitória. E adivinha só o que aconteceu? Me diz aí, o que acontece quando o resultado não aparece no futebol brasileiro? Demissão do treinador. Olha aí. Emerson Maria não é mais o treinador do Joinville. Ele foi demitido hoje de manhã depois da 4ª derrota em 5 jogos nesse Brasileirão. O treinador não suportou a pressão da torcida. Nessa madrugada, os muros do centro de treinamento do clube foram pichados. Os protestos pediam raça aos jogadores. Maria estava há mais de 1 ano e meio no cargo e era o treinador da elite do futebol brasileiro com o maior tempo de trabalho em um clube. Nesse período, ele levou o Jeque ao vice-campeonato catarinense e ao título da Série B no ano passado, além do título estadual desse ano. A diretoria já trabalha para a contratação de um novo treinador, mas o auxiliar Claudio Miro é quem deve comandar a equipe nos próximos jogos. É uma pena mesmo, né? E ainda falando de futebol, um jovem catarinense vai jogar em um dos maiores clubes do mundo. Natan de Souza está de malas prontas para embarcar rumo à Inglaterra para defender as cores do atual campeão por lá, o Chelsea. Olha só. Em uma transferência que custou cerca de 22 milhões de reais aos cofres do Chelsea da Inglaterra, o blumenauense Natan de Souza, de apenas 19 anos de idade, está prestes a mudar de endereço. O jogador, que estava no Atlético Paranaense e já atuou pela seleção brasileira de base, assinou um contrato de 5 anos com o clube inglês. A apresentação oficial está marcada para domingo. Ele vai se juntar aos brasileiros Oscar, William, Ramires, Diego Costa e ao também catarinense Felipe Luiz. Boa sorte pro Natan. Hora de falar de atletismo. No fim de semana, as equipes aqui do Alto Vale vão ter mais um compromisso.
Essa garotada quase toda acabou de voltar de uma competição. Eles trouxeram ótimos resultados do Estadual Mirim e agora já estão prontos para embarcar de novo. Dessa vez para uma disputa na categoria juvenil. O estadual é a etapa única e vai reunir atletas com idade entre 16 e 19 anos. É uma competição onde os atletas vão em busca de medalha para representar a sua modalidade, o seu município e também fazer uma boa marca para ranquear entre os 8, né, do Brasil nas suas categorias e provas para que possa ser convocado pela seleção catarinense. A equipe rio-sulense é formada por 6 atletas do naipe masculino e uma do feminino. Entre eles, o único que não esteve no Estadual Mirim foi o João. Para ele, que já é juvenil há algum tempo, esse vai ser o último ano competindo nessa categoria. E ele espera se despedir com um bom resultado. A gente já vem 3 anos participando do Campeonato Juvenil, até 19 anos. A gente sempre trouxe bons resultados e boas marcas. O João compete em Itajaí nas provas do arremesso do peso e lançamento do disco. Essa disputa estadual é a última chance dos atletas para se garantir na seleção catarinense da categoria. Eles também estão se preparando para outras competições importantes do calendário, a Olesc e os Joguinhos Abertos. E lembrando que a equipe Belos Panoramas de Ibirama também terá atletas nessa competição. Luiz Fernando Matias é um dos favoritos na prova do arremesso de peso. E a Natália Pereira vai competir no salto triplo e salto em distância. Boa sorte para essa galera. E olha, Catherine, antes de encerrar, antes de me despedir, infelizmente uma notícia triste. Um menino de apenas 16 anos morreu enquanto jogava futebol com amigos em Jaraguá do Sul. Augusto Flor reclamou de dores no peito e caiu no chão. Ele chegou a ser atendido no local pelos bombeiros voluntários de Jaraguá, que tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos sem sucesso. A causa da morte foi um infarto. Uma fatalidade, né, Guilherme? E esse não é o primeiro caso que acontece no futebol, não só amador, mas também profissional, né? A gente espera que a questão da medicina melhore para esse assunto, né? Com certeza. Obrigada, bom restinho de feriado para você. Obrigado, até a próxima. E no próximo bloco tem as comemorações de Corpus Christi na região. Em Agrolândia, a celebração aconteceu nesta tarde. A gente já volta.